Só melhora, galera. Olha só, dose dupla do Ken Parker aqui no canal. Vamos comentar essas duas edições da Mitos Editora, comigo e com detalhes depois da vinheta. Como é que vocês estão, galera? Tudo tranquilo? Bora falar de Ken Parker? Como sempre, vale, antes da gente comentar, falar, cara, é só melhor isso aqui, né, cara? A coleção já tá chegando aí, quase na metade, na 25, a 25ª edição, que eu já completei a leitura e já tem aqui na playlist do Ken Parker aqui no canal, tem tudo que eu já li para você, que se estiver começando a coleção agora, estiver interessado, perdeu algum número, quer saber do que é Ken Parker, nunca leu Ken Parker na vida, como eu era um jovem perdido no mundo, sem saber o que era Ken Parker, descobri Ken Parker, me apaixonei, agora sou um grande entusiasta dessa leitura aqui, que é uma coleção, aqui é chamada coleção definitiva do personagem pela editora Mitos, e se você não sabe o que é Ken Parker, chegou aqui agora, vou te explicar. Ken Parker é um quadrinho da Bonelli, publicado na Itália na década de 80, 70, 80, e já teve algumas republicações aqui no Brasil. Essa é a edição definitiva, que traz duas edições da italiana na edição brasileira, em capa dura, o interior é com papel offset e é no formatinho italiano. Bom, Ken Parker, a gente vai dar uma folhada nas duas edições, então eu vou evitar de falar sobre histórias agora aqui, para não ficar repetitivo, mas como sempre é um western, não necessariamente de bang bang, né, mas são histórias que se passam lá nesse contexto do velho oeste americano, e o nosso personagem principal, Ken Parker, nem sempre é o protagonista das histórias. Às vezes ele serve como fio condutor, às vezes ele aparece no finalzinho da história, às vezes ele está lá porque se envolve numa confusão, igual o Tex, a confusão cai no colo dele, ele, como é um cara bom, honesto, ajuda a resolver esses problemas. E aqui a gente vai ter 4 histórias incríveis. Tem história aqui de mistério, detetive, algo assim, né, nessa pegada de quem fez, qual é o criminoso. Tem uma pegada de romance, também aqui na edição 24. Na 25 tem uma história chamada História de Soldados, que é sensacional, onde a gente vai ter uma coisa difícil de encontrar. 4 desenhistas se alternando, com o Ivo Milazzo fazendo meio de campo entre as histórias, pequenos contos. Vamos conferir isso tudo comigo? Vira a câmera e vamos lá conferir as duas edições da Mitos. Lembrando, se você quiser comprar com preço mais legal, a Mitos sempre coloca isso em promoção, tá? E me segue no Instagram, que eles estão sempre divulgando cupõezinhos lá que acumulam com as promoções que já estão rolando no site. Então me segue no Insta, tem link aqui na descrição do vídeo para você ficar ciente do cupomzinho. E agora vamos ver as edições, e na descrição do vídeo vai ter um link para te levar lá direto na lojinha da Mitos e comprar por lá com um preço mais legal, beleza? Vira aí e fica comigo até o final, que tem um recado para você no final do vídeo, tá? Vai daí. Bom, vamos lá, fãs de boas histórias, independente do estilo que elas sejam contadas, seja lá super-herói, ficção científica, western, você deveria estar tendo contato com isso aqui, que são histórias maravilhosas. Então a gente vai mostrar um pouquinho dos dois álbuns aqui do Ken Parker, 24 e 25. Vamos começar aqui com 24. A dupla criativa Berardi e Milazzo são os criadores, mas as histórias aqui não são todas, nem sempre são desenhadas pelo Ivo Milazzo, mas a maioria delas, ou quase todas, são escritas, ou pelo menos com o argumento do Giancarlo Berardi. Começamos com a introdução do Júlio Schneider. Aqui você vai poder ter detalhes históricos, contextualização das histórias, tá? Aqui nesse prelúdio. E a gente vai ter as duas histórias. Vamos aqui comentar as histórias que você vai ler. A primeira história, deixa eu voltar aqui para o fundo. A primeira história chama-se A Verdade, tá? E a segunda história, Raça Selvagem. Na primeira, o Ken Parker encontra um garimpeiro sem vida perto de Bitter Creek, no Novo México, leva o corpo para a cidade. O jovem Marshall, que é tipo um ajudante de xerife, né, um jovem xerife, né, Arthur Combe, organiza uma expedição em busca do parceiro do falecido, que é socorrido gravemente ferido. Entre os cidadãos investigados pelo sogro de Combe, serpenteia a certeza de que os dois foram vítimas dos navajos. Então tem uma certa uma abordagem racista aí sobre os índios são sempre os culpados. Eles já partem do pressuposto que os culpados pela morte foram os índios. Na segunda história, Raça Selvagem, o Ken Parker, seu amigo mestiço Nick, está em Dakota do Sul
em visita aos índios Yactons em busca de informações do chefe Mato sobre um belo cavalo selvagem que gostaria de capturar. E ao mesmo tempo, em uma das tendas da aldeia, o jovem Otomi tenta convencer o pai de Flor da Lua a ceder a mão da filha. A gente vai ter aqui o Ken atuando meio... Tem novamente, é mais uma história tipo Romeu e Julieta aqui do Ken Parker. Na primeira história, Giancarlo Berardi e Maurício Monteiro fazem o argumento roteiro. Os desenhos são do Bruno Marrafa, que já esteve aqui no canal, a gente já comentou desenhos dele, dessa situação do Ken Parker, como eu falei na introdução, ele topando com um problema que não era dele. Ele acaba, por ser uma pessoa boa, justa, né, acaba se envolvendo nesse confronto. E aqui a gente vai ter essa rusga entre sogro e genro, né? O genro, que é o Marshall, como está lá na introdução, e o sogro, que é um político influente da cidade, que tem certeza que a morte foi causada pelos navarros. E o Ken Parker já não tem tanta certeza disso, assim como o Marshall quer investigar mais. Eu não queria dar mais detalhes aqui. É interessante dessa história que ela é contada de diversos pontos de vista, inclusive da vítima. É muito legal e foi inspirado num filme italiano, parece. Na introdução eles falam sobre isso. Esses diversos pontos de vista, e você nunca vai saber exatamente quem que está certo, qual é a verdade. A verdade, se é que tem uma verdade absoluta aqui nessa história. Muito legal, como sempre, aquela história que te surpreende e fica na tua memória, tá? Eu vou pular aqui as páginas finais pra gente ir logo para a segunda história, sem dar spoiler da primeira. A segunda história é essa história mais... É uma aventura mais leve, tá? Já não é tão pesado o argumento. É como falei, o Parker está tentando buscar... Eles estão capturando cavalos para vender, cavalos selvagens. Eles vão capturando, vão amansando os cavalos, né? Treinando, e depois eles vendem. Então, uma atividade normal, regular. A arte aqui, o Giancarlo Berardi no texto, e o desenho é do Renato Polesi. Bom, e aí tem esse jovem índio que quer... casar com uma índia aqui, então ele tem que se provar para o pai da índia. Isso tudo está acontecendo na mesma aldeia onde o Ken Parker está querendo capturar ele e seus amigos, né? Esse cavalo selvagem que é quase mítico na região, um cavalo indomável, belíssimo. E isso serve mais de pano de fundo para a verdadeira história que é principal, que esse romance que está acontecendo, tanto entre o jovem índio que quer se casar com essa menina que está aqui, ó, a pretendente, como também de um dos participantes aqui do grupo do Ken Parker, que quer... ele também tem um romance aqui envolvido e tem uma complicação por trás. Uma história mais leve, tá, do Ken Parker, mais leve, mas não menos boa. Tem uma sequência de sonho aqui que é muito legal. Também não vou mostrar as últimas páginas para não estragar mais a leitura e deixar vocês curiosos do que vem por aí. Essa edição Ken Parker 25 é mais ou menos a metade da coleção já, então você que está colecionando, já chegamos aí à metade, e inclusive ela traz aqui a edição número 50 da original italiana, que é a última história, que eu achei incrível. Vou comentar já com vocês, tá? A introdução do Júlio Schneider, a primeira história, Sangue Vermelho, Giancarlo Berardi e Maurício Monteiro também no roteiro, né? E o Sérgio Tarquinio, eu errei para falar o nome desse cara da outra vez também, Tarquinio. Nos desenhos, o Ken aqui está querendo pegar uma carona num barco, para poder economizar um tempo de viagem a cavalo, né? E aí acaba novamente se envolvendo num problema que não era dele, e ele acaba se servindo como um voluntário para descobrir. Aqui também uma história de mistério policial, cara. O Ken atuando quase como um detetive para descobrir em relação a roubo de arma do exército. Só que o negócio está bem mais complicado do que eles pensam, e o Ken acaba se infiltrando aqui no bando para poder descobrir exatamente o que está acontecendo e por que está causando tantas vítimas, tá? História bem legal, bem interessante e muito bem escrita. Tem uma reviravolta no final, tem que ficar atento para poder pegar exatamente tudo que vai acontecer aqui nessa história. Vou pular aqui para a gente ir para a próxima história sem mostrar o finalzinho dessa aqui. Eu fico impressionado como esses desenhistas bonellianos, eles conseguem pintar com preto e branco, né, cara? É assim, uma coisa muito bonita, assim, como eles trabalham bem o preto e branco. Bom, vamos para a segunda história. Histórias de soldados. Essa história aqui, que marca a edição 50 da edição original, eu achei bem legal, por vários motivos, tá? O primeiro motivo é que a gente vai ter uma equipe de desenhistas se revezando nas histórias. São contos
que estão sendo passados pro Ken Parker. O Ken Parker se encontra com um cara aqui, eu vou já dizer quem é esse cara, e esse cara é um escritor e ele está escrevendo um livro sobre a Guerra Civil, e ele começa a contar, e os contos que ele vai passar contando pro Ken Parker, são escritos pela equipe criativa de desenhistas Renato Polese, meu xará Giorgio Trevisan, Carlo Ambrosini e o Ivo Milazzo costurando tudo, tá? O Ivo Milazzo faz as histórias, a parte onde o conto está sendo passado, e aqui o pincel do Milazzo está particularmente soltão, cara. É tinta jogada no papel. E o cara com quem ele está conversando é o Ambrose Bierce, que é um escritor mesmo, que existiu, uma figura histórica real. E aqui ele vai relatar contos que ele está explorando, levantando para escrever esse livro sobre a Guerra Civil, esse momento trágico dos Estados Unidos, que a gente quase viveu, ou está a pé de ver isso novamente, com toda a rivalidade política que está tendo lá, né? Essa coisa da extrema-direita se levantando. Então realmente é perigoso. A gente vê a invasão do Capitólio, coisas que eram inimagináveis, né? Que a gente está lendo num gibi histórico aqui, agora se repetindo, infelizmente, né? Na história recente americana. As histórias, os contos dos soldados aqui, as histórias de soldados relatadas são maravilhosas, cara, são muito, cada uma já daria aqui uma graphic novel independente. Os desenhos, é isso que eu falo, o cara consegue pintar com preto e branco, é maravilhoso, cara, é lindo demais. Recomendo muito, essa história é antibelicista, tá? Eu acho que você que como eu não gosta de guerra, de violência, você vai se identificar muito. Não são histórias sem violência, tá? Tem muita violência inclusive, mas tem essa característica antibelicista, tá? Bom, é mais ou menos isso que eu quero mostrar para vocês, não vou adentrar mais do que isso, espero ter ajudado na decisão de compra de vocês. O vídeo tem ajudado de alguma maneira, eu já fico feliz, tá? Na descrição do vídeo você vai ter links para as duas publicações. Sempre tá sujando meu livro aqui. E as duas edições têm 204 páginas, tá? No formato italiano, capa dura e interior em offset. Na descrição do vídeo tem links para você adquirir essas e outras edições da Mitos. Molto bene, Bambino, gostou? Bom demais, cara, isso aqui é leitura para todos os gostos, é leitura para você indicar para quem não lê quadrinho, é leitura muito boa, ser bom independente de ser quadrinho ou não, é coisa fina, biscoito fino, como dizem por aí. Então tá na descrição do vídeo o link para você adquirir as suas edições, caso você ache que mereça ter aí na tua estante, tá? E na sexta-feira eu tô de volta com um vídeo que não tem nada a ver com Ken Parker, mas tem também, tem e não tem, porque eu fiz um levantamento assim da minha cabeça, as vozes que falam comigo, falar sobre equipes criativas que são Dream Teams dos quadrinhos. Então eu elaborei diversas lá, e entre as equipes que eu selecionei tem coisa da Marvel, da DC Comics, mas tem mangá e tem também o Ken Parker. Então eu falo um pouco do Ken Parker nesse vídeo também, que entra aqui no canal sexta-feira. Por enquanto ele está disponível para membros do clube, mas sexta-feira ele passa a ser também para todo o público em geral. E se você quiser ser membro do clube, ter acesso antecipado aos vídeos, ter seu nome citado aqui, como essa galera aqui que já faz parte do clube, os créditos estão rolando e essa galera está me ajudando. São pessoas que estão incentivando o meu trabalho, e tem uma série de benefícios caso você queira ser membro do clube também e ter esses mesmos benefícios. Aqui na descrição do vídeo tem um link para você se tornar membro do clube, beleza? Então fico por aqui, até sexta, se cuidem, tchau, tchau!